Fala, minha gente boa do nosso portal Mundo BA. Estamos chegando com mais uma edição do Pinga Fogo, não é? Não vou dar boa noite, que pode ser boa tarde, boa noite, bom dia, a depender da hora que você esteja assistindo esse episódio do nosso Pinga Fogo, sempre com um convidado interessantíssimo. Mas antes de anunciá-lo, a gente pede, por favor, para você acessar o nosso portal, que já está aqui nessa bela tela, mundoba.com.br, as mais importantes do Brasil, da Bahia, do mundo, quiçá do planeta Terra, tá tudo aí, viu? E o seu dedo não cai se você acessar. Também o seu dedo não cai se você curtir, compartilhar e comentar nos nossos episódios anteriores e nesse também. Divulgue para o máximo de pessoas possíveis e vamos aqui cumprimentar os componentes dessa mesa. Rômulo Faro, editor-chefe do portal Mundo BA, jornalista político, mas acima de tudo e antes de tudo, o título que eu mais gosto, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus sempre bondoso aí, né? Sempre fofo, né? Nas palavras, sempre agradável, aprazível. Obrigado, Matheus. Obrigado você aí que vai nos ouvir, nos assistir, que vai nos dar essa moral aí. Hoje estamos aqui com Tiago Correia, líder da oposição. Ele gosta de na Assembleia Legislativa da Bahia, né? Segunda vez que eu faço isso para gerar aqui o... Como é, Matheus? Kizumba. Como é o samba? Samba de uma nota só, né? O samba de uma nota Bom, agora quem vai falar com você é Fábio Lima. Fundador do portal Mundo BA. Obrigado, gente. Salve, salve, gente. Obrigado mais uma vez aí pela audiência de vocês e mais um grande bate-papo aqui. Matheus, eu vou dar as honras de você anunciar devidamente o nosso candidato. Candidato à reeleição. Candidato à reeleição. Nosso convidado, convidado. Deputado estadual, líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, Tiago Correia, do PSDB. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. A depender da hora que o povo esteja assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Já estive aqui uma vez, as pessoas não vão recentemente, saber, mas recentemente a gente os conta. Bastidores não mas é um prazer retornar contar a esse programa tão dinâmico e espero que seja divertido esse bate-papo. Vai ser legal. Você sabe que foi legal da outra vez. Outra vez vocês não vão ver, nunca mais teve outra vez. Tiago Correia, vamos começar aqui a rodada de perguntas, nosso bate-papo. Tiago Correia aqui está levando a nova modalidade de microfone portátil. Isso aí. Agora sim, muito bem. Tá jóia aí? Tá jóia. Tá tudo legal? Tá tudo legal. Deputado, vamos lá. Faltando um ano para a eleição, um ano de bola, estamos em outubro, né? E a gente já teve pesquisas aí, a Semineto sempre na frente, o governador Jerônimo Rodrigues, apesar da máquina na mão, vai encerrar o mandato, ainda não apareceu na frente em nenhuma pesquisa. Neto repete o cenário do ano de 2022, saindo na frente, e você acha que ele mantém esse fôlego para o resto da eleição? E a gente tem que ver também, a depender da pesquisa, porque tem uma que ele está tecnicamente empatado com o governador Jerônimo Rodrigues. As últimas ele já está mais distanciado. O que é que você acha que vai ser dessa eleição? Neto está vindo forte e ele não deve cometer os mesmos erros que ele cometeu em 2022. Você, como membro do PSDB, da base oposicionista, o que é que você pensa do pleito do ano que vem? Matheus, veja só, essas pesquisas, elas são uma fotografia do momento. É agora, quando ela está sendo coletada, o que a população pensa. Isso muda de uma semana para outra, muda de um mês para outro, muda de um ano para outro. Eu acredito muito nas pesquisas, nós fazemos pesquisas internas, eu faço pesquisas em alguns municípios, sabemos que o governo também faz pesquisas e as informações nos bastidores são que as pesquisas coincidem com as que estão sendo publicizadas, que são contratadas de uma forma que podem ser divulgadas na imprensa, né? De consumo interno não podem. Mas eu vejo um cenário totalmente diferente de 4 anos atrás, quando o então ACM Neto, recém-deixado da Prefeitura de Salvador, fez um mandato de 8 anos, um mandato que foi reconhecido nacionalmente. Ele foi 8 vezes consecutivos o melhor prefeito do país, fez uma profunda transformação em Salvador, isso é reconhecido pela mídia internacional.
E isso reverbera no interior. Eu que sou de Vitória da Conquista, moro em Salvador, tenho diversos colegas de diversos interiores que moram aqui, com parentes que vêm aqui, que viram essa transformação e ficaram realmente, eu posso dizer assim, maravilhados com o modelo de gestão que foi implementado por Assemineto, que era desacreditado quando diziam que Salvador era uma máquina de moer políticos, que todo político que assumia a prefeitura de Salvador era destruído porque era uma cidade difícil de administrar, e Neto mostrou que com muito trabalho e com muita competência era possível, inclusive, como ele dizia, Salvador andar com as próprias pernas. Então, Salvador mudou em todos os indicadores de maneira muito expressiva. Então, nós tínhamos um Assemineto deixando a Prefeitura de Salvador com um recall muito alto em Salvador e no interior. E nós tínhamos um candidato que poucos sabiam sequer o nome, ao lado de um Lula que tinha acabado de sair da prisão, nos braços do povo, com toda uma comoção social, e que teve uma força muito grande e decisiva, eu digo, na eleição de Jerônimo Rodrigues. Afinal de contas, salvo engano, ele teve 72%, 73% da votação na Bahia. Foi uma eleição muito apertada, foi uma eleição que foi definida por uma diferença muito pequena de votos. E quando nós chegávamos no interior, em quem é que você vai votar para presidente? Em Lula. E para governador? Eu vou votar naquele... o 13, o candidato de Lula. Então, Jerônimo era um completo desconhecido e acabou sendo arrastado. A gente pode dizer que Jerônimo foi eleito. Lula elegeu Jerônimo. Na verdade, Jerônimo não era nem conhecido da população. Agora, nós vamos para um outro cenário. Jerônimo, desde que assumiu o governo, isso é claro, ele é um eterno candidato. Desde o seu primeiro dia de mandato, ele vem fazendo campanha, ele não para em Salvador, ele viaja de segunda a domingo, ele está praticamente em campanha 24 horas, isso é latente para toda a sociedade. Ele está na China agora, né? Está na China. Ele não realiza, inclusive, reuniões com o seu secretariado, cada secretário pensa do jeito que quer. Ele está em campanha por 24 horas há praticamente 3 anos, não consegue configurar na frente de Assemineto, que agora, diferente daquele recall que ele tinha, ele já tem 6 anos fora da cadeira, né? A Neto já não tem mandato há 6 anos, não exerce nenhum mandato político, e continua na frente nas pesquisas. Então, eu acho que já é um cenário diferente, já não existe mais um candidato desconhecido. Eu acho que Jerônimo já passa a ter uma rejeição da população, porque ele não implementou uma marca, ele não é reconhecido por nenhuma grande obra, por nenhuma grande ação. A grande ação que foi veiculada de maneira expressiva, que seria a marca do governo Jerônimo, foi o programa Bahia Sem Fome, e, infelizmente, a Bahia hoje tem o maior número de crianças internadas de 0 a 2 anos por desnutrição infantil. A Bahia hoje tem quase a metade dos seus lares vive em segurança alimentar. 46% da população da Bahia vive algum tipo de segurança alimentar. Então, o grande programa divulgado, os dados mostram que não deu certo. Então, ele não tem uma marca, não tem uma grande obra, não tem... O Rui até criaram a marca, né? Rui Correria. E era correria, a gente não sabe para onde que ele correu. Mas criaram a marca Rui Correria. Então, o Jerônimo hoje é um governador já conhecido, em campanha 24 horas, que não consegue emplacar frente a um candidato que está há 6 anos fora de mandato político, que começa a se movimentar ainda de maneira muito tímida pelo interior e ainda assim configura à frente as pesquisas. Então, acho que é um cenário totalmente diferente e que aponta que, se Lula realmente continuar ampliando a rejeição que ele vem tendo, principalmente no Nordeste, mas em todo o Brasil, que ele conseguiu até reverter agora há pouco. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada com essa crise com os Estados Unidos, conseguiram o Sidônio, que é fantástico. Com a coisa do imposto de renda também, conseguiu criar um discurso, mas os fatores econômicos e sociais do nosso país não sustentam essa melhoria, e eu vejo por um cenário muito curto que ele não vai conseguir melhorar o ambiente econômico. Então, a tendência é que essa rejeição de Lula aumente ainda mais, e Lula não tendo 72%, quase 73% dos votos aqui, eu tenho certeza que influi diretamente na campanha de Jerônimo, e essa pequena diferença que fez com que Jerônimo ganhasse, com certeza, conta a favor para a Assemineto. Você falando aí sobre campanha política, eu estava lendo hoje numa coluna de política até do BNews lá. Aqui a gente é plural, tá? A gente tem o Mundo BA, mas a gente circula, temos amigos. Todo mundo, né? Todo que é mundo. Todos estão dentro do mundo, então é Mundo BA, né? Tá todo mundo inserido no mundo, então mandar um abraço lá para Guto e para Zé. Estava lendo na coluna de política deles que eles fazem uma análise lá em off, né? Análise não, colhem um depoimento em off dizendo que a Assemineto chegaria com apenas menos de 100 prefeitos para a eleição. E aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga isso? Isso
isso reflete a realidade, isso amedronta o grupo de vocês e ainda fazendo, só para finalizar, lembrando que Wagner, quando ganhou a eleição, em 2006 ele tinha menos de 100 prefeitos também. É bom essa analogia que você faz, Fabinho, mas diferente daquele momento, quando Wagner tinha 100 prefeitos, o que nós temos visto de maneira muito latente é o governador usar a máquina do Estado para atrair prefeitos, prometendo obras, prometendo emendas, enfim. Ele tem feito um movimento muito forte de cooptação de prefeitos, isso tem acontecido. Diversos prefeitos que a gente conversa, rapaz, me prometeu isso, aquilo, aquilo, outro. Muito forte de Adolfo Loyola. Exatamente. Né? Vamos ver se vai entregar. E como o Matheus falou, nós estamos a 1 ano da eleição. Tantas obras prometidas, o que nós temos vendo de obras entregues são obras que foram iniciadas no governo de Rui Costa. A maioria... VLT. Não, a VLT não VLT foi entregue. único. Eu vou chegar lá. Os que estão sendo entregues, as escolas no interior... As avanças estão sendo reformas, entregues. As que não foram governador... entregues, é porque o VLT... Aí eu lhe foi pergunto, essas promessas que ele tem feito aos prefeitos do interior, para que eles venham para cá, será que vai dar tempo de ser entregue? Será que vai dar tempo de licitar? Destinar o recurso? Porque ele está prometendo, eu soube que em Jiquié ele prometeu mais de 200 milhões em obra. Em Teixeira de Freitas, da mesma forma, tentando atrair os prefeitos. Os prefeitos têm dito na boca miúda, rapaz, eu não vou dizer que eu quero. Se não entregar, eu tenho um discurso para não ficar. E nós temos visto isso se repetir em diversos municípios. Municípios pequenos, essa semana eu tive com o vice-prefeito do interior, rapaz, ele prometeu tanta coisa lá, até agora não entregou nada. Eu falei, será que ainda dá tempo de entregar? Esse ano já findou. O ano que vem o ano se inicia, janeiro é morto. Vai dar tempo de fazer a licitação, essa obra vai sair do papel? Ou vai ser mais uma placa de promessas do PT? E aí são tantas, e você falou de VLT. É o governo das promessas. Requenta promessas. A ponte, a promessa era que seria inaugurada em 2013. Jacques Wagner prometeu no primeiro mandato, prometeu no segundo, veio Rui Costa. Aí Rui fez até um podcast engraçado. A ponte está saindo, quem vai fazer é o Correria. Vocês lembram disso? É só resgatar que está na internet. Sim. No primeiro mandato prometeu, no segundo também. Vem Jerônimo dizendo que agora ele resolveria a ponte, que seria no primeiro mandato. E já vai passar para o segundo e nada da ponte. Aí diversas outras promessas. O centro de convenções ia ser feito um novo. Está lá uma cicatriz, quase na nossa cidade, horrível. E o centro de convenções, nem o centro de convenções antigo eles deram um jeito ainda. Disseram que ia fazer o novo, não fizeram. VLT, acabaram com os trens do subúrbio, que serviam a população enorme da suburbana, um transporte super importante, que ia entregar o VLT e vai para São Paulo e tira foto com o vagão do VLT, tira foto com o trilho do VLT. Cadê o VLT? Agora, deputado, Para quando é o VLT? E já anunciou agora que o VLT vai ser postergado. A nova rodoviária, semana passada, a informação que, mais 2026. uma vez, adiada a entrega da obra. Os ferryboats que ele disse antes de assumir, em dezembro ainda ou novembro, que era prioridade do governo, que Comprar já tinha novos. se reunido com o Ricosta, que ele ia resolver logo no início do primeiro ano. Nós já vamos no final do terceiro, e essa semana quase que afunda o ferryboat cheio de água, e ele vem com a informação que vai fazer de novo uma nova licitação. Deputado, já foram feitas 2. Então é na- só promessa requentada. na seara ainda aí das promessas, a CM Neto, por outro lado, nunca foi governador. Como é atrair prefeito sem ter também o que dá o prefeito? Porque o Com prefeito certeza. precisa, E aí- o vereador de cidade pequena, né? E aí eu faço ainda aí um complemento numa pergunta só. A gente conversou na nossa outra conversa que ninguém viu, né? A CM Neto, todo mundo sabe, não precisa ser jornalista nem político para saber que a CM Neto ganhou em Salvador. Cidades grandes, beleza. Então, mas perdeu a eleição. Então fica claro, né, pelo menos na teoria, ou talvez um pouquinho de prática, que faltou as médias e pequenas. Com certeza. E aí, como é que vai reverter Que isso que aí? E acontece? aí, só complementando o que Rômulo disse, é um comentário seguinte, você falava agora, deputado, que, não vou chamar de senhor, porque você é quase da minha idade, mas, mais novo. não é, só porque eu não tenho cabelo, mas você falava que se Jerônimo não conseguir atrair esses prefeitos cumprindo as promessas que ele fez, aí ele tá perdido. Mas aí eu volto. E se ele conseguir? Vocês não estão na água, não? Zé Cocá, Zé Ronaldo, depois do que ele fez na eleição passada, que tá ótimo com ele, comendo até beiju com Jerônimo. E passeando com o Passeando, secretário Ângelo. passeando com o Ângelo de Charrete. Eu lanço aqui um desafio. Ele pode conseguir 1 ou 2 cidades, mas o tanto de promessa para tantos prefeitos... E o Décio de Cairu não tem também. como ele conseguir. Não tem como, é insustentável. Ele não tem orçamento para isso. Inclusive, as obras que foram
lançadas, e aqui vocês sabem, e anunciadas na campanha dele pelo então governador Rui Costa, muitas estão paradas por falta de orçamento. A Condé está atrasando o pagamento de escolas e de obras que foram lançadas lá e que não foram inauguradas ainda, por falta de dinheiro, do tanto de obra que eles lançaram politicamente naquela eleição de Jerônimo. E aí, ele vai fazer o que agora? Vai lançar a obra agora para quando? Se ainda tem obra que foi lançada no final do governo Rui Costa, que deram a ordem de serviço e a obra está paralisada por falta de dinheiro. Então não tem como, é inconcebível. Então você vê que são promessas vazias. Sabe quem é que está esperando o Neto lá no Oeste? Júnior Marabá. Eu queria responder Rômulo quando ele pergunta como é que se faz para chegar nas pequenas cidades. É aí que está o grande eleitor do PT. O que acontece nas pequenas cidades? Médias e pequenas. Né? Hoje nós temos, a cada 100 pessoas da Bahia, 77 vivem em situação de pobreza. Nós somos o maior estado com pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Nós somos o estado campeão em desemprego. Então essas pessoas hoje vivem penduradas em programas sociais do governo. É um público realmente difícil. Aí você fala, Neto não tem o que dar nenhum prefeito. Não tem, ele está fora da gestão, é claro. Mas o que eu acho que mantém Neto ainda à frente das pesquisas realmente é porque a população encheu o saco do PT. É a popular fadiga de material? São 20 anos do PT na Bahia. O que é que nós temos? O maior número de analfabetos adultos. O estado mais violento do país. Como eu falei, o número de crianças de 0 a 2 anos internadas por denunciação no Brasil, a Bahia é campeã. O número a cada 100 crianças do nosso estado, 77 vivem a pobreza em suas múltiplas dimensões. Nós somos o estado campeão em habitações que não têm acesso à rede de esgoto, quase 50% da população. Nós somos o estado terceiro lugar em habitações precárias do nosso país. Somos o 27º estado em competitividade. Se alguma empresa internacional, nacional, até baiana, resolver se instalar, a gente só ganha, vou pescar aqui, para Roraima, Amapá e Acre. Fora disso, as pessoas vão se instalar em outro lugar porque a Bahia não atrai ninguém por conta da política tributária, por conta da violência, por conta de um público que não tem educação, mão de obra desqualificada. Então nós temos... A BioID não, a BioID é ela que se atraiu. Aí depois a gente pode vir fazer um podcast só da BioID para tentar entender por que a BioID está aqui. Mas é o estado campeão de jovens entre 18 e 24 anos fora das faculdades. Então, assim, todos os nossos indicadores são muito ruins e só fizeram piorar nesses 20 anos de PT. Então, o que a gente vê hoje? E eu comentei no bate-papo passado. Chegamos outro dia no interior com um colega, que o Fabinho conhece, que ele é pecuarista, e o vaqueiro dele falou assim, seu menino, na eleição passada eu lhe traí, mas essa eu não vou trair não. Ele, como assim, rapaz, você me traiu? Não, você pediu para votar em Bolsonaro, mas eu votei em Lula. E eu não voto mais naquele filho da pé de jeito nenhum. Quer dizer, uma pessoa humilde que está tendo já um tipo de visão que se replica. Eu já ouvi isso de pessoas mais humildes no interior. Não voto mais em Lula. Então, as pessoas cansaram. Então, por que Neto, mesmo sem conseguir atrair o prefeito, porque ele não tem o que dar, porque está fora do mandato há 6 anos, por que Neto, mesmo sem fazer campanha, como o Jerônimo está fazendo desde o primeiro dia, configura à frente das pesquisas? Por isso que eu digo que é um momento totalmente diferente da eleição passada, porque a população encheu o saco, a população quer mudança. E esse movimento a população não aguenta mais. Está tendo de ontem para hoje, sobretudo na Assembleia, né, de deputados apostando que a Semineto não é candidato, e aí Sandro Reis defende. Foi uma entrevista também que o vice-governador Geraldo Júnior deu ontem a Mário. Ainda reverberando. Reverberando que aposta que a Semineto não vai ser candidata. Na verdade, o desejo dele... Aí sua amiga Sheila Lemos foi lá no outro dia apagar o fogo e dizer que ele é candidato. Neto deu uma declaração... E Neto tá na China. E Neto deu uma declaração no dia seguinte que só Deus, ou outra coisa, tira ele dessa candidatura. O povo. E o povo tira ele dessa candidatura, declaração muito clara. Mas qual é o caso? O Partido dos Trabalhadores e a sua base está com medo de ACM Neto. Eles enxergaram. Sidônio enxergou, Lula enxergou, tanto que levou Sidônio para tentar ver se muda de alguma forma. Lula está com medo, vai dizer que Tarcísio não é candidato, vai dizer que Tarcísio não vai largar São Paulo, que se fizer um tiro no pé, eles vão criar esse discurso para tentar de alguma forma mostrar à população, ele não vai ser candidato não, venha para cá. E de certa forma até para inibir o candidato, como tem feito com o Neto, e Neto foi muito claro e deu a declaração de bate-pronto. Recentemente plantaram uma nota que Neto não seria, eu também dei uma declaração que Neto era candidatíssimo, já começa a viajar para o interior, mas o que a gente vê realmente é um pânico instalado no grupo do governo, inclusive verbalizado por alguns amigos que eu tenho lá dentro, que é uma eleição muito dura para Jerônimo, ao ponto de
certa parte do grupo pensar em trazer Rui Costa de volta para ser candidato a governador. E isso foi discutido em Brasília. Inclusive um deputado federal do PT, eu não vou citar o nome, falou: eu prefiro perder com o Jerônimo do que ganhar com o Rui. Depois eu conto a Fabinho quem é. Que você Até porque é um assassinato político, Jerônimo. Agora tem uma coisa, viu? Eu vou até pedir ajuda de Rômulo para poder a gente enumerar aqui. A Semineto, Tiago, fatalmente cometeu vários equívocos na eleição de 2022. Com certeza. E a prova disso, foi que ele não se elegeu. Claro, e que sirva de aprendizagem. Peraí, vamos lá. Vamos enumerar. Vamos enumerar. Primeiro de todos, a briga com o João Roma. Para mim é o definitivo. Primeiro de tudo, briga com o João Roma. Teve 10% no primeiro turno. Se Neto não tivesse rompido com o João e nós saíssemos juntos, nós teríamos vencido aquela eleição no primeiro turno. Eu não tenho dúvida disso. No segundo turno, o Brasil inteiro virou-se contra a gente. E o peso da máquina, tanto do governo estadual quanto federal, fez com que Jerônimo ganhasse. Mas ainda assim é bom lembrar que ele ganhou muito apertado. Foi uma eleição 51-49. Não ganhou com uma frente ampla. Vamos lá. João Roma. 2. A falta de um candidato a presidente, porque ficou naquela história de neném, eu não apoio nem Lula, e nem Bolsonaro, e nem Ciro Gomes. Que é um ponto que eu ainda não tenho opinião formada e posso até discorrer aqui depois. Tá. Segundo. Terceiro, ACM Negro, porque isso não foi legal. Mas não foi ele que lançou. Na verdade, o PT caiu em cima criou essa narrativa. E o negócio não foi legal. E a narrativa pegou, né? Mas e a outra que eu acho também. Aí foi um acerto do PT. Mas ele tava mais moreno na campanha. Mas estava porque... E eu caminhava com o Neto. A gente toma sol. E eu tava na campanha. A gente toma sol. Teve até um dos assessores que teve a infelicidade de publicar uma foto dele com a localização no Instagram, né? Centro de bronzeamento, não sei o que. Não, ele não fez bronzeamento, eu tava com o Neto, não tem nem tempo pra isso. Foi uma falha técnica. Não foi falha técnica. Então foi só o sol das andanças. Foi sol das andanças e eu sou a prova viva disso, estava do lado dele. Neto não gosta de usar protetor e se tiver uma nova campanha ele tomar sol, ele... ia fazer uma brincadeira. Vai amorenar de novo. Ele amorena muito fácil. E a última, por exemplo, me amorena muito fácil. Meu irmão já fica mais vermelho. Mas eu digo assim que foi uma brincadeira, não, mas foi foi mal. Foi um gancho tão perverso usado pela oposição a nós que eu não gosto nem de comentar. Não, mas fique tranquilo, para não comentar se não quiser. E aí tem outra coisa também, porque aqui a gente não tá adorando muito a pílula, não. Eu mesmo odeio adorar a pílula. Pode ir com a pílula. Tem o seguinte, eu ouvi de muita gente do interior do estado, a gente circula também, muito por aí, muita gente dizendo: a Semineto não gosta do povo. A Semineto não gosta do povo, a Semineto não gosta do contato com o povo, a Semineto não tem o estilo do povo, a Semineto veio aqui em Itabuna, se pudesse, não descia do carro, não cumprimentou um líder comunitário. Como é que faz para reverter isso, Tiago? O temperamento do cara, o jeito do cara. Porque assim, Neto já provou que ele é um ótimo administrador e político também. Agora, como é que muda temperamento? Vamos lá, que eu vou falar. Não sei se de vocês aqui, Fabinho, eu sei com certeza. Você também, não sei se Rômulo já teve a oportunidade de entrevistar Neto ou de ter uma reunião. Rômulo também. E vocês são a prova viva que Neto é um cara educado. Não, um cara cortês, e bom de retórica. Então, a nossa oposição, eu vou dizer de novo, não quero dizer um partido, porque a nossa oposição criou essa narrativa, porque Neto realmente tem uma pinta de Mauricinho, porque Neto veio de uma família relativamente abastada, e aí criaram toda essa pecha em Neto, que Neto não... Mas, pô, nós temos todos os vídeos e imagens de Neto na campanha, todo comício Neto saía no braço do povo, pulando, brincando lá no piseiro, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo. Neto é a pessoa mais simpática do mundo, aí cada qual faz sua avaliação, e tem grandes amigos que acham que não. Mas aí eu vou lhe perguntar. Aí a gente tem Jerônimo, que é simpático, que entra na cozinha, que abre a panela, que fala com a Dona Maria, que manda zap, que manda zap. E o governo está aqui com essa lista que eu trouxe aqui de indicadores, os piores possíveis e piorando, e é o nosso governador. Aí tem a Semineto, que alguém tem algum tipo de restrição, porque acha que ele é um pouco mauricinho, ou porque ele é um pouco mal educado. E aí é baseado nisso que nós vamos escolher o nosso governador. E eu fiz a pergunta na passada. Tem aqui um médico competente, cardiologista, sisudo, um cara mais frio. E aqui tem um médico, gente boa, que toma cachaça, vai pro bar com você, brinca, futevôlei, anda com todo mundo na rua. Agora é um médico de
competência duvidosa. Meia boca. Os resultados dele estão aqui, os indicadores os piores possíveis, já matou uns 15 pacientes e tal. Oxi. O daqui não é beleza. Aí você vai ter que abrir o peito para depois tratar seu coração, fazer uma cirurgia. Você vai escolher o gente boa, o que toma cachaça, ou o cara mais sisudo e competente? Então, assim, até esse discurso a gente tem que levar para a população, porque não adianta de nada ter um palhaço, um bacana, um gente boa, e o nosso estado ser o campeão nacional em violência. Das 10 cidades mais violentas do país, 5 estão aqui, onde mais se mata jovens. Deputado, Nós temos a penúltima educação do país, a gente só perde pro Maranhão. Para continuar aí mesmo, por favor. Saúde, segurança, educação. Se for falar, a gente vai passar o dia inteiro, não vai dar. Violência, né? Sim. Falta de segurança. Todo mundo hoje vive com medo mesmo, realmente, na rua. As pessoas andam com medo. Andam com medo. Amedrontado. Eu ando com medo. Eu já sou medroso mesmo e agora ando mais ainda. Eu também. ACM Neto, governador, pronto, está eleito primeiro dia, porque vocês dizem, vocês todos, oposição como bancada, ele mesmo diz que o problema é o PT. E aí, como resolver? Rômulo, Como tornar a Bahia mais segura? É fácil. Chegou, Mas primeiro dia de mandato, vai fazer fácil, o quê? É muito É fácil. fácil mesmo? Eu vou lhe dizer Essa que é pergunta fácil. aí é Sério? fácil. Basta ou corte? você pegar o estado vizinho, que é governado por Ronaldo Caiado, Goiás, Rapaz, o que era e o que tornou. Não tem e suas particularidades, não? Né? Ô, Rômulo, Goiás não é o imagina- tamanho da Bahia, deixa eu não, te falar Thiago. aqui. Imagina deixa eu falar a Semineto aqui. eleito, Você o senhor me vai diz- ser cobrado, Você viu? me É fácil. E eu vou pra Ah. frente, porque você me pergunta qual é a fórmula. Eu não sei a fórmula, mas existe ela. A gente tem diversos modelos que deram certo em diversos países, em diversos estados que podem ser adaptados. É o que eu falo A do Bahia governador é um Jerônimo. estado gigante. O governador Jerônimo não precisa inventar nada. A gente tem a penúltima educação do país há 20 anos, a gente só está atrás do Maranhão. Já tivemos em último, estamos em penúltimo. É só ir no Ceará e copiar o modelo deles. Não precisa fazer nada não, é copiar quem está dando certo. Nós somos o estado hoje campeão em número de facções criminosas. A gente Pronto. ganha para todo Crime mundo. organizado, o e, senhor e o como discurso deputado do aí. governador é que vai tratar a criminalidade com carinho. O discurso dele já atrai a gente. Vamos sair de Goiás, que aqui é tratado na porrada, e vamos para Bahia, que lá a gente é tratado com flores. O discurso dele já começa errado. E do discurso dele vem tudo abaixo. Então, a primeira coisa que o governador tinha que fazer, primeira coisa, era só mudar o discurso. Ele com um discurso mais firme, o cara falou, opa, peraí, aqui tem um homem. Vamos para outro estado. Ele até gravou um pronunciamento agora sobre É. a operação do Então, dos assim, a combustíveis, primeira né? coisa que ele tinha que mudar era o discurso. E depois era copiar aonde está dando certo. Qual é a fórmula, Thiago? Não sei não, eu te arrumo aqui rapidinho. Me dê uma semana, eu lhe trago a fórmula. E com certeza Neto já buscou os melhores especialistas, já fez debates aqui. E não é Neto que vai fazer, não. Com o Sérgio Moro? Ele vai trazer... Não foi Sérgio Moro, não. Sérgio Moro veio aqui dar O cara do palestra. BOP. Ele vai trazer as melhores práticas, que foi o que ele fez com a nossa cidade para que ela pudesse mudar, para que ela pudesse evoluir. Ele não tem que inventar nada, não. Tá aí, nós temos diversos exemplos. O governador Jerônimo não precisava fazer nada, é contratar uma consultoria. Como é que melhora a educação? O cara entregar a ele quais eram os caminhos. Como é que melhora a segurança? O cara entregar a ele. Como é que a gente melhora o problema da fome? Ele lança um programa Bahia Sem Fome. Tem um relatório do TCE que mostra alimentos guardados, sendo mofados, perdidos, cozinhas industriais em galpões sem cobertura, e mostra que esses alimentos foram distribuídos para cidades que não tinham problema de deficiência alimentar da população, quando diversas outras que precisavam não foram. E se você vai mais a fundo, esses alimentos foram distribuídos a vereadores e lideranças para fazer política. E é assim que se combate a fome. O Thiago, você... Um programa que foi enaltecido por todo o governo, por todos os deputados da base, e a Bahia é campeã nacional de desnutrição infantil. Tiago, você é um cara que conhece a Bahia. Você tem volta na Bahia Conheço. inteira. Você roda a Conheço, Bahia. rodo. Eu digo porque eu sei que você roda. É bom a gente lembrar, e aí eu não estou colocando em questão, questionando a capacidade administrativa de Neto. Muito pelo contrário, porque os números de Salvador estão aí provados na administração ACM Neto. Agora, é bom a gente pontuar. A Bahia não é Salvador só, não. Com certeza, E Neto nunca governou o estado da Bahia. Matheus, Uma coisa é vovô ter governado deixa eu te há falar uma 1000 coisa. anos. Outra coisa é ele sentar na cadeirinha Eu pra tenho governar. muito mais confiança em Neto do que vovô, porque hoje a tecnologia, a disseminação de informação está aí para todos. Nós, como eu citei aqui, Goiás, que reduziu a criminalidade. Citei o Ceará, que melhorou a educação. Você pega Ratinho agora, ele revolucionou a educação em um ano. Ratinho Júnior, governador do Ratinho Paraná. Júnior, pega os dados de Ratinho Júnior. O Ronaldo Caiado revolucionou a educação lá em um ano e meio.
É fácil fazer, não é difícil, tem recurso. E a gente vê o governador falar, nunca se investiu tanto em educação na Bahia. E nós somos o estado campeão Ele já foi secretário em de analfabetismo educação. adulto. Nunca se investiu tanto na educação na Bahia. E nós temos o penúltimo pior IDEB do Brasil há muitos anos. Nunca se investiu tanto em segurança. Esse investimento está indo, sabe para onde, Matheus? Sim. Para o lixo. Eu diria que é quase uma improbidade administrativa. Gastar milhões em educação, milhões em segurança, e no ano que passa os dados pioram. Aí gasta mais e os dados pioram. Então nós já tivemos o programa TOPA, que era o Todos pela Educação, acho que se eu não me engano, o governo Pela alfabetização. Todos pela alfabetização, que já acabou. Aí agora não, requentaram, veio o novo, agora o Jerônimo lançou. Agora é outro nome. No meio do nome, o mesmo programa, com o mesmo nome. E você que sabe o que vai acontecer? O ano que vem você me pergunta, o número de analfabetos adultos da Bahia vai continuar sendo o maior do Brasil. Eles não conseguem reverter. E foram milhões jogados no ralo de lixo. Sobre segurança pública, assim, eu discordo um pouco de ti, Thiago, assim. Eu acho que segurança pública tem uma questão nacional. Tem, Eu mas acho que a a Bahia gente tem é a campeã. A gente tem a maior organização criminosa do mundo dentro do Brasil. Instalado no Brasil. Né? Isso é verdade. Então, assim, é um troço muito complicado. E acho que é algo muito sistêmico, já falei isso outros dias, aqui gravando com vocês, que é uma estrutura financeira muito pesada, um exército de pessoas trabalhando muito pesado, intenso, uma estrutura de uma hierarquia ali dentro que a liderança é etérea. Concordo. Que não com tem um tudo líder. isso. Vamos lá, Bin Laden é um líder terrorista, mata Bin Laden. Quem é o líder da principal facção? Não tem, é etéreo. Então é um troço bem complicado. Eu Concordo acho que o governo com você. federal E no momento, até viu? tá indo no caminho certo, que é matar por inanição. Foi no mercado. Cara, tá instalado no mercado financeiro de São Paulo, Eu concordo com que tudo é que você trouxe, o Fábio. terceiro país da América Latina. Mas eu lhe Não pergunto- tô fazendo nem defesa aqui, É. é uma constatação do Eu que eu concordo acho, do meu também. sentimento, entendeu? Eu só pergunto por que Goiás melhorou, porque São Paulo melhorou, Então. porque Rio melhorou e porque a Bahia piorou e vem piorando cada vez mais. Nós não temos uma política pública, você falou aí dos líderes, os presídios da Bahia, os líderes estão aqui dentro dando comando de dentro. Por que não bota bloqueador de celular? Já foi pedido mas várias você não vezes. faz tudo, né? Você não Aí- faz tudo. Não, mas aqui na Bahia é pior. Nós vimos aqui como é que os líderes das facções estavam presos com Royal Salute e tudo mais. É aqui dentro. E aí você me pergunta, é culpa do governo? Não, é minha culpa? Não. Ou é culpa do governador Jerônimo? Afinal de contas, quem está lá são indicados dele. E ele está vendo. Nós vimos quantas fugas de presídio tiveram na Bahia do ano passado para cá. E Em Onápolis, Teixeira. Eles estão fazendo o que não, querem. E um governador, um prefeito, e um presidente, ele tem Então, que entender que ele tem responsabilidade. O sobre que eu assunto, isso falo é fato. é que a primeira coisa que Jerônimo tinha que mudar em relação à segurança pública era o discurso. Mas eu vou além. Eu não digo que a segurança pública, e eu tenho dito, inclusive em audiência pública, na frente do secretário. Eu acho o secretário um guerreiro, mas ele enxuga gelo. Porque você sabe por que nós temos essa violência pública? Porque nós somos o maior número de desempregados do país. Porque nós somos o maior número de beneficiários do Bolsa Família do país. Porque nós temos a penúltima educação do país. Porque nós temos diversos indicadores que terminam culminando na violência. Então, temos que matar a violência na raiz. Nós O que é temos o que maior o senhor- número de O que é que desempregados. o senhor a gente acha tem do que gerar judiciário, emprego. deputado? No Contra- combate a... As leis, eu acredito. Hoje, né, a pauta é organização criminosa, né? Facções criminosas. A gente tem aí um sentimento até da população mesmo, até os menos que instruídos. existe uma A infiltração. polícia prende, a justiça solta. Exatamente. E A aí gente- tem responsabilidade também do deputado federal, porque É isso. o Código É quem Penal... faz a lei é o certeza. parlamentar. Isso aí né? é um debate. Quem legisla é o Isso parlamento. aí, justiça seja feita. Rui Costa já falava. Esse é um A debate gente, quem nacional. é o governador critica vocês também. Esse é um deputados debate criticam. nacional que tem que ser enfrentado, tem que ser tratado, mas é um debate que foge ao nosso controle. O que é que está em nosso controle que nós podemos fazer? Replicar coisas que nos outros estados deram certo. Mas quando eu falo que enquanto a gente for a penúltima educação do país, enquanto a gente for o estado 24º em competitividade, que não vamos até empresas para gerar emprego, enquanto nós somos o maior número de beneficiários de Bolsa Família, enquanto nós tivermos 46% da população em nível de pobreza e quase 9% em extrema pobreza, e isso vai culminar em violência. Não é só investir em segurança pública, vou comprar viatura, equipar a polícia, colocar armamento, inteligência, quando isso aqui está enxugando o gelo, porque isso é um resultado de todos esses fatores que eu te disse. Então, a segurança pública, ela é um assunto transversal que passa por todas as secretarias. Concordo. E nós temos todas as secretarias entregando resultados muito ruins, que culminam na violência pública. Vamos falar de política? Vamos acelerar um pouquinho aqui, Fábio e Rômulo.
Vamos pôr aqui o mundoba.com.br, que mundoba.com.br. fala ali, candidato a presidente do TJ, desembargador Rotundano apresenta a proposta de gestão. Daqui a pouco você fala de Rotundano, mas vamos falar um pouquinho de política aqui, com o acelerar do tempo. Essa pergunta eu já queria ter feito, acho que todo jornalista queria ter feito. É aquela que você me atropela? Não, aquela pergunta é minha e você disse que era sua. Eu fiz primeiro, então ela é minha. E ela é minha. É o seguinte, muita gente acho que gostaria de ter perguntado isso. Eu mesmo não vi ter perguntado, porque ela é muito discreta, sua esposa, Ana Coelho, é empresária de sucesso, dona do grupo, uma das donas do Grupo Aratu, reconhecidamente uma empresária de êxito, e foi escolhida na eleição do ano passado, de 2022, como candidata a vice de ACM Neto, até numa articulação que deixou Zé Ronaldo muito chateado, porque dizem que Zé Ronaldo já estava com tudo pronto, a família pronta, para quando Neto anunciasse o nome de Zé Ronaldo, e isso causou até um desgaste dentro da própria campanha, com o carro andando. Ana Coelho se arrependeu de ser vice de ACM Neto, Thiago? De jeito nenhum, Matheus. Ana participou de toda uma construção que acabou culminando na escolha dela para ser a vice, e a principal fator foi o fato dela estar afiliada ao Republicano. Conte aquele bastidor de novo, como Ana, foi que você recebeu a lá ligação? Lá atrás eu filiei Ana ao PSDB. Esse bastidor é legal. Eu filiei, discutindo com o irmão dela, a gente pensava, rapaz, vamos apresentar o nome de Ana para ser primeiro ou segundo suplente de senador e tal, bacana, pensando em ocupar um espaço ali, filiamos Ana ao PSDB. E durante as tratativas, vendo para que lado ia ficar cada vaga, né? Essa vaga vai para tal partido, essa vaga vai para tal partido, nós vimos que, muito provavelmente, o PSDB ficaria com a vaga de Senado. Sim. Então, nós não teríamos, de novo, uma vaga de suplência, porque o PSDB estaria atendido. Ele falou, vamos botar a Ana, então, no Republicanos. Posiciona ela na possibilidade de ocupar algum espaço de suplência. E migramos a Ana para o Republicanos. E aí sabemos todo o imbróglio que teve, da construção desse nome do vice, que passou por Adolfo Viana, passou por Elmar, passou, acho que por Paulo Aze, passou por Leolomanto, passou por Zé Ronaldo, passou por Marcelo Nilo, por diversos nomes. E Zé Ronaldo, eu acho que quase que ingenuamente, dentro do próprio partido de Neto, que era União Brasil, ele alimentava a ideia de que seria o vice, aquela chapa pão com pão com nada dentro, que nunca aconteceu. Então, assim, muitas pessoas falam, não, rapaz, ele sabe que não vai ser porque ele está no União. Outras pessoas, rapaz, ele está achando que vai ser, é bom falar. E ficava aquele mal-estar, mas todo mundo imaginando como estava acontecendo o jogo da definição partidária, não era definição pessoal, esperando ver como ia acabar. E acabou que a vaga ficou para os Republicanos. E dentre os nomes dos Republicanos foram apresentados 2 nomes que tiveram um certo tipo de resistência, e aí apresentaram o nome de Ana. E eu estava com Ana nesse dia, foi um dia antes do anúncio, voltando de um evento, e a gente tinha acabado de chegar em casa, já era 11 e pouca da noite. Neto liga para ela, falou, Neto tá me ligando, o que será? Eu falei, rapaz, o anúncio é amanhã, ele vai te chamar para ser vice. Ela falou, rapaz, não é possível. Vai atender, oi Neto, rapaz, vocês podem vir em casa aqui agora? Podemos. Ou alguém tinha morrido, ou era uma coisa muito importante. Eu falei, importante. rapaz, ele vai te chamar para ser vice. Ela, não vai, não é possível, não falou nada. Ana tinha chegado de viagem do exterior, acho que na segunda-feira. Isso tava nem pensando isso foi nisso, na terça. Ela tinha ficado uma semana fora com a mãe, enfim. E aí, fomos lá. Quando chegou lá, houve o convite, realmente. Antes a Ana me perguntou, Thiago, o que é que você acha? Se ele me chamar, o que é que você acha? Eu falei, Ana, como marido, como seu homem, eu não queria nunca que você entrasse na política. Minha posição é essa. Mas como seu parceiro, como seu amigo, você não vai ter uma oportunidade de ser vice-governadora outra vez na sua vida. Naquele momento, Neto estava disparado nas pesquisas, todo mundo dava Neto como eleito. Então, vamos nessa, vamos abraçar essa oportunidade. E ela topou. E não se arrepende de jeito nenhum. Ana conheceu outra Bahia que ela não conhecia, conheceu mais município do que eu, conheceu gente, viajou, fez amizade, teve uma experiência que ela não teria nunca na vida, uma oportunidade única. Então, assim, Ana é uma mulher muito guerreira, eu tenho o maior orgulho de Ana, é uma batalhadora, trabalhadora, competente, uma pessoa extremamente qualificada. E, assim,
E isso enriqueceu ainda mais o currículo de Ana. Então, assim, ela não se arrepende de jeito nenhum, não tem vontade de voltar de novo. Não tem vontade, não? Não tem vontade nenhuma. Ela acha que valeu a pena. E ponto final, foi uma passagem acho que agregou muito a carreira dela. Isso é, até já comentei antes, isso é engraçado que Ana, quando voltou da eleição, né? Ana é uma querida amiga. Eu gosto mesmo de Ana. Tiago a gente aceita, né? Tolera. Mas a gente conversando com ela sobre exatamente isso. Ana, você ocupou um espaço na política, ocupou uma posição de fala no cenário estadual e tem dois caminhos. Ou aproveita isso de alguma maneira politicamente ou não. Ela falou, vou seguir. E eu já tinha, Matheus, uma admiração a Ana, já tenho, né, uma admiração a Ana pela mãe que ela é, pela profissional que ela é, pela trabalhadora que ela é. E passei a admirar ainda mais como Ana tirou de letra a dificuldade que é uma campanha, que é uma dificuldade E as críticas que a também, gente né, vive. Thiago? As críticas, Ia falar tudo, eu isso. vou dizer, as críticas é o de menos. É o de menos, é. A gente que tem autoconfiança, a gente que confia... Quem tá nesse mundo A gente que exposto confia é no pra nosso isso umbigo, mesmo, é. que vem a crítica, entra no ouvido e sai no outro. Mas eu tô Deputado, falando de você agora, deixar a sua família, viajar, dormir sem saber aonde, dormir num lugar, acordar no outro sem saber onde tá. É preciso ter garra e Agora- assim, Ana fez com que eu admirasse ainda mais. Agora, Vamos só para encerrar esse assunto, o curioso é, né? Ana é acionista sócia do Grupo Aratu e concorreu a vice pelo partido do grupo empresarial concorrente, que é a Record, né? Com certeza. Mostra a habilidade dela, veja né? o que é que a política não A faz. Para política faz 2026, para 2026, deputado, o senhor fala aí de João Roma, que foi um erro que a Semineto cometeu em 22. Você defende que João Roma esteja na chapa. Com certeza. A Semineto está pronto para um bolsonarista raiz dentro da chapa, porque 2022 foi neném, né? Com Em certeza, cima do Romulo. muro. E é Vote em quem importante você fazer quiser. essa pergunta, e Matheus tinha abordado ela, e eu queria voltar a esse ponto que eu falei, que muitas pessoas acham que Neto errou nessa estratégia. Eu, particularmente, acho que não. Baseado em que você fala isso, Thiago, eu vi as pesquisas. Então, você perguntava, você vai votar em quem para presidente? Em Lula. Você vai votar em quem para governador? Em Neto. E era mais de 50% dos eleitores de Neto votavam em Lula. Então, não, Neto deveria ter abraçado o Bolsonaro. Será que esse eleitor permaneceria? Ninguém vai saber. A gente não pode voltar atrás. Mas era um risco muito grande. Eu tenho amigos muito próximos. Neto tinha que ter abraçado o Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se ele fez o melhor, e a campanha, o resultado é que foi muito apertada. Foi muito apertada mesmo. Acho que talvez se Neto tivesse abraçado Lula, ele teria perdido apoio dos bolsonaristas, e ele perdeu alguns, porque ele não abraçou. E se Neto tivesse abraçado Bolsonaro, ele perderia também apoio dos lulistas, e ele perdeu alguns. Mas eu acho que talvez a estratégia para perder menos foi a estratégia que ele adotou. A prova disso é que a campanha foi muito equilibrada. Agora, aquele primeiro Agora não turno, tem como a gente saber. o resultado, Thiago, do primeiro turno, aquele dia do primeiro turno, não, vocês não esperavam aquela De a jeito diferença nenhum. de voto, Não né? esperávamos. A gente tinha uma expectativa, e as pesquisas mostravam. E aí, o que eu falo, a pesquisa é um retrato do momento. Muda de um dia para o outro. E a força do 13 e o trabalho que eles fizeram no dia da eleição, e vocês acompanharam, as cidades estavam vermelhas, a máquina operou muito forte. E realmente, quando vem aquela onda, e aí eu volto a repetir, os 72% de Lula tiveram uma importância, eu diria, crucial na votação de Jerônimo, que era um extremo desconhecido. Você já tem os outros dois nomes de sua preferência para a chapa hoje, a Semineto governador, João Roma senador, né? Eu, se pudesse Vice e escolher um outro senador, eu traria o senador Coronel. Tenho feito esse movimento publicamente. Eu acho que Coronel é um senador municipalista que tem uma força muito... Coronel com o PSD ou coronel sem o PSD? Porque a Se gente for tem aí com no o PSD, meio Otto aí Alencar, né? seria É o estado da arte, né? o bolo com chantilly e a cereja em Então, cima. mesmo sem PSD, você Mas acha que mesmo sem o coronel PSD, agrega? agrega demais. Ele traz muitos prefeitos. Basta ver quantos prefeitos já deram declaração de apoio a ele. Então, eu acho que seria um reforço importantíssimo para a nossa chapa. Defendo essa tese, alguns até me criticam, mas eu acho que política é isso, é somar, é trazer, é ampliar os nossos quadros, e eu acho que ele seria um quadro importantíssimo que com certeza desequilibraria esse jogo. Ô, Thiago, vamos falar um pouquinho agora dessa composição nacional que pode, e inclusive essa foi uma crítica do secretário de Relações Institucionais e o homem de confiança hoje da política de Jerônimo Rodrigues, o secretário Adolfo Viana. Loyola. Adolfo Loyola. É porque é tanto Adolfo, é Adolfo Viana, Adolfo Menezes. Adolfo Viana é o presidente do seu partido, candidato a deputado federal à reeleição, né? E você é candidato a estadual de novo, Candidato né? a estadual. Pois é. Aí eu conversei com Adolfo Loyola semana passada e ele me disse
que, inclusive, essa matéria está no Mundo BA, que diz o seguinte: do alto da sua arrogância, ele não consegue articular uma aliança nacional. Adolfo Loyola falando sobre a ACM Neto. E aí a gente tem alguns quadros, né? Você mesmo disse que a oposição insiste nessa tese que Tarcísio não vai ser candidato. Tarcísio está com a eleição. A gente sabe que política nunca nada é ganho, mas ele está com uma reeleição encaminhada pelo bom governo que faz, tem altos índices de aprovação lá em São Paulo, não é? Muita gente diz que ele não, e ele inclusive já disse, até agora disse que não larga o governo de São Paulo. Essa é a matéria. Do alto de sua arrogância, ele não consegue fazer um alinhamento nacional, diz Loyola sobre a ACM Neto. Isso foi uma entrevista lá no Inofcast. E aí, Tarcísio, ele disse até agora que não vai ser candidato. A família Bolsonaro, por sua vez, Eduardo, Flávio e o próprio Bolsonaro, se ele entrar no PL, a gente não apoia ele. Aí vem correndo por fora Ratinho Júnior, que pontua bem nas pesquisas, 10%. Muita gente diz que pode ser o nome a ser apoiado pela direita, porque além de pontuar, dentre esses, fora Tarcísio, é o que mais empolga, já que Caiado não chega a percentagem que Ratinho Júnior tem, e Ratinho Júnior também tem o fenômeno do pai, porque é um cara muito popular, isso atrairia muito voto e muito dinheiro, porque Ratinho é bilionário, também casado com a boa administração que ele faz no Paraná, e o impulso de Gilberto Kassab, que hoje o PSD, a gente sabe a quantidade de deputados, senadores que tem, e o tamanho do partido que é. Então, como é que vai ser? Quem é hoje o candidato de vocês? É Ronaldo Caiado? E se Caiado não for, vai ser Tarcísio? E se Tarcísio não for, como é que vai ser isso? O que é que vocês pensam? Muito boa sua pergunta, Matheus. Principalmente para mostrar como eles da oposição estão preocupados com a chapa, estão preocupados com o fato de Neto ser candidato e estão se tremendo com o fato de Tarcísio ser candidato. Isso é de conhecimento nacional. Ele requenta do alto de sua arrogância, não consegue fazer um alinhamento nacional. Ele requenta um posicionamento da eleição anterior, onde Neto não fez esse posicionamento, mas esquece que todos esses atores que você colocou, Tarcísio, Ratinho, Caiado, estão conversando, participando juntos de evento, montando uma unidade para daí sair um nome. Qual é o nome que a gente prefere? O nome que a gente prefere é Tarcísio. Qual é o nome que eles mais têm medo? Tarcísio. Então vem essas narrativas de tentar desconstruir. Tarcísio, se sair um tiro no pé. Quem tem que definir isso é Tarcísio. Tem como descer, se Tarcísio sair, Tarcísio está gente... muito bem, ele vai perder o governo de São Paulo. Quem tem que decidir isso é Tarcísio, não são eles. Loyola diz isso. Tem como descer. Então eles criam narrativas, inclusive, para ver se convence a Tarcísio. Rapaz, não saia não, fica aí, pelo amor de Deus, mostrando o desespero deles. Aqui, ó. Do alto da sua arrogância, do alto da arrogância dele, ele, ACM Neto, não consegue fazer um alinhamento nacional. Nós temos alinhamento. Tarcísio de Freitas está numa sinuca de bico. O último governador de São Paulo que saiu para ser candidato a presidente foi João Dória e perdeu. E quantas eleições Lula perdeu? Ele, inclusive, está fora da política, falando de João Dória. Se Tarcísio fizer isso e perder, aí ele diz, e ele vai perder. E Lula perdeu quantas? Ele está morto na política. E Lula perdeu quantas e está vivo? 4, 5, Veja né? que 4. discurso. Veja Wagner, que discurso. Veja Pelegrino. Não, veja quarta, que narrativa que eles criam. Lula ganhou na quarta, sim. Eu chego a achar graça. Isso é uma narrativa para convencer Tarcísio. Fica aí, amigo. Não venha não que a piscina tá fria de medo realmente que Tarcísio seja candidato. Ou se realmente ele está falando isso pensando na verdade e esquecendo o histórico, inclusive, do partido dele. Quando Lula perdeu 4 eleições e não ficou morto. No campo da então, direita assim, nacional. É uma narrativa totalmente infundada. É uma narrativa que eles vêm criando. Que Tarcísio não sai candidato não, senão você vai se arrombar. Fica aí. O próprio Lula fala isso, que Tarcísio sem Bolsonaro não é ninguém, se tremendo de medo da candidatura de Tarcísio. Isso está claro. Levaram o Sidônio para lá para tentar reverter. E Tarcísio vai ser candidato mesmo, Thiago? Matheus, isso a gente só vai saber no ano que vem. E no campo Eu tenho minha opinião bem formada. Tenho minha opinião, inclusive, sobre a estratégia que está sendo montada, mas é uma opinião minha, pessoal, então não vou expô-la. Mas essas declarações mostram o nível de preocupação que eles estão com a candidatura de Tarcísio e com a candidatura de ACM Neto. No campo da direita, tem possibilidade de sair mais de um candidato?
Eu acredito que não. Pelas movimentações, reuniões, conversas que estão tendo, eu acredito que não. Eu acredito que vai sair uma unidade, inclusive atraindo parte do Centrão. É o que o que temos visto aí na imprensa, nas reuniões em Brasília. É eleição de primeiro turno. Pode ser que E sim. vai polarizar. Inclusive, o próprio Adolfo Loyola disse que a eleição de Jerônimo vai ser em primeiro turno. Mas aí Pode ser que pela sim. matemática, né? Porque É. se você não tem um terceiro candidato forte, É. matematicamente é primeiro turno. É. É o que eu falo na Decide nacional falar, também. é. Um É, voto aí- vale dois, Mas voto vale dois. É só que aí, É, meu se amor, se você der- tem que lembrar que Lula lidera todas as pesquisas. Se der- no primeiro e no segundo. Pra um ou pro outro, é isso que eu tô Se falando. der É primeiro 51 turno pra para um, qualquer um. 49 para o outro, É. deu primeiro turno É para primeiro um para turno pra outro. qualquer um. Só que hoje, como pesquisa é retrato de momento, viu, Tiago? E aí você falava isso no começo. É uma do- fotografia da hora. É um retrato do momento, Rômulo Faro. E a gente sabe que o retrato do momento é Neto na Bahia, mas o retrato do momento é Lula no Brasil. Eu tenho minhas sim. dúvidas. Não, pesquisa. É pesquisa. Ah, tá. Pesquisa. Eu não estou dizendo. Tá. Quem sou eu para afirmar que é Lula? Ah, tá, entendi. Não, eu estou dizendo baseado em pesquisa. E você vê pesquisa. Lula hoje ganha em todos os cenários, inclusive bem de Hoje, forma- agora, depois do problema dos Estados Unidos. Até Sim. antes do problema, ele perdia em todos. Mas antes já passou, Tiago. Não, Agora mas é agora. o que é que eu estou trazendo, Matheus? Lembrando desse fato dos Estados Unidos. São fatos pontuais que nós vemos que termina influenciando Não, os resultados das claro. pesquisas, tá? Esse fato aconteceu há mais ou menos um mês e já está sendo requentado e Lula já começa a diminuir a frente que ele abriu. As pesquisas já mostram isso. Ele abriu e já começa a retroceder. Vamos aguardar um pouquinho. Como eu falei, nós temos ainda um ano até a eleição com todo um cenário econômico de piora, não só no Brasil, mas em todo o mundo, Não, e isso um é cenário político de piora. Você não acha que a direita está muito desunida, não? Bolsonaro fala uma coisa, Não. Eduardo Bolsonaro está dos Estados Unidos dando um pitaco no que não sabe. Eu acho que vocês valorizam muito o Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Eu acho que hoje eles são... Mas se o dono dos votos da extrema-direita do Brasil é Jair Bolsonaro, é uma visão que você tem. Eu acho que o Bolsonaro está fora do jogo. Está inelegível, Não, isso ele não é participa verdade. do jogo. Mas Eduardo está fora mas do quem jogo. ele levantar a mão, É. ele vai ter Tá voto, fora. Tiago. Com certeza, eu acho que ele agrega e ele vai trazer voto para algum candidato. Eu tenho certeza que não será para Lula. Não, com certeza. Então, assim, eu acho que o candidato que se lançar, seja ele qual for, contra Lula, Bolsonaro vai botar a mão. Vocês não trabalham mais com o nome de Caiado, não? Ou já tá fora do jogo? Trabalha, mas analisando o cenário e as pesquisas, Caiado Hoje é está Tarcísio. atrás. Ou de Ratinho Tarcísio Júnior. E tá Não, atrás de é. Ratinho. Não tem. Ah, beleza, Caiado vai melhorar, é Caiado. Mas Mas vamos acho trabalhar com difícil números e melhorar, dados. Os é. dados que nós temos é Tarcísio em primeiro lugar É difícil. e Ratinho em segundo. Então são os dois nomes mais fortes colocados hoje, como diz você, na fotografia do momento. É, Se o ano que vem fotografia do Caiado momento. tiver melhor, vamos sentar e vamos convencer que Caiado é o melhor nome. Mas hoje o melhor nome que nós temos, o que melhor se posiciona, é o nome de... Caiado já disse que Tarcísio se ele de for Freitas. preterido por Ratinho de Júnior, que ele se pica do partido, né? É, ele já falou que caiu fora. Esse jogo, até a eleição vai ter muita Conversa. declaração. Vocês vivem a política melhor do que É, eu. Pego mais agora, declarações só do que agora eu. tem uma coisa, o PSD também, o partido de Ratinho Júnior, ele tem os seus entraves regionais. Com certeza. Por exemplo, aqui na Bahia, Kassab dá carta branca para Otto Alencar. Com certeza. Em isso é Sergipe, claro. com o governador Fábio Mitidieri, é a mesma coisa. Não só o PSD, mas todos os partidos, nós do PSDB, temos também, em alguns locais, apoios diferentes da orientação nacional. Isso faz parte da política. Tá, outra coisa que eu queria perguntar, Romulo, o PSDB tinha uma prefeitura muito importante, que era a prefeitura de Juazeiro, com a prefeita Suzana Suzana Ramos, que fez uma bela campanha antes de se eleger, conseguiu eleger o filho dela, Jordávio Ramos, que é deputado estadual, né? E aí, quando foi para a reeleição, agora em 2022, perdeu, devido à atuação de Isaac Carvalho, que não pôde ser candidato, lançou o sobrinho, muito pela articulação pesada do governador Jerônimo Rodrigues, que entrou apoiando Andrei da Caixa, que era um nome até então desconhecido, que acabou ganhando a eleição. E essa eleição foi muito importante para o próprio governo. Eu me lembro que Jerônimo foi a cidade que ele foi comemorar em cima do trio elétrico. Isso, teve uma semana que Andrei, Jerônimo foi um dia, Rui foi no outro e Wagner foi no outro. Foi. Um foi na segunda, ou na quarta ou na sexta. Como foi que Suzana perdeu essa eleição? E vocês do PSDB sentiram muito essa Matheus, derrota, né? sentimos muito, cidade importante, cidade de Quinta maior cidade da Bahia. Mas além disso, ela tem importância regional no norte do estado, que ela termina interferindo em toda uma micro-região. Então, importantíssima, cidade grande.
Suzana vinha na frente, como você falou, vocês acompanharam a pesquisa. Ela vinha bem. Vinha bem. Como você falou, o Isaac entrou, começou a polarizar com o Andrei, que ninguém conhecia, começou a bater no Andrei e ele levantou E crescer o Andrei. Tanto que a Suzana vinha liderando as pesquisas até a última semana. Na última semana empatou. O Andrei passou da Suzana, eu acho que talvez na quarta-feira antes da eleição. Então foi uma eleição muito apertada, foi uma mudança muito abrupta, ninguém imaginava. E a máquina do governo entrou pesada. E a máquina do governo também, entrou, né? quando visualizou isso, entrou pesada. pesada. E infelizmente nós perdemos uma importante prefeitura. Sem falar Camaçari, né? Camaçari Sim, foi... Camaçari. E Camaçari também Histórico. foi uma derrota, uma derrota sentida para o grupo de vocês que vinha com Elinaldo, né? E inclusive, você acha que essa eleição agora, com Camaçari nas mãos de Caetano, vocês podem ter uma baixa grande de votos ou não? É difícil fazer essa análise agora, né? Na verdade, a gente perde uma força. De que maneira essa força vai interferir na quantidade de votos? Caetano vai chegar bem, ele está fazendo uma boa administração, vai ter um recente, vai ter Foi uma uma eleição apertada. vai ter Foi um uma eleição muito apertada. vai ter um escândalo daqui para lá. Ou será que a população mantém essa divisão de quase 50% do lado e 50% para o outro? Então, assim, é difícil fazer essa análise agora. Você tem também dois líderes do grupo Locais, da direita né? locais que Muito fortes. ambos são candidatos, né? Que é Flávio E Flávio é Elinaldo. candidato a estadual e Elinaldo a Do federal. outro lado você tem Ivonei. Elinaldo estadual. E Isso. Flávio federal. Aí do outro lado você tem Ivoneide e Júnior Ivonei e Muniz. Júnior Muniz. Então equilibra bem, né? É difícil a gente fazer essa análise de E qual vai ser o dizem impacto. que... E Tagner não vai ser candidato a deputado? Também é. E também é É? deputado federal, Também né? Também é. Tagner, Só que federal. Tagner... Não, estadual. Então a Estadual dobradinha... federal é Ivoneide. A candidata de E ele vai de dividir voto com Júnior Muniz? Ô, amigo, aí pergunta ao gordinho lá. Os dois gordinhos, né? Júnior e Tagner. Porque Júnior era o Sobrinho, afilhado, o o sobrinho de Caetano. Enfim, deixa pra lá. Rômulo Faro, mais algum questionamento? Tagner também tinha a questão que ia ser presidente da Câmara lá, tentou, né? Mas Foi, aí teve não um conseguiu, quiprocó da última hora. É. Sim, diga lá, Romeu. Pode, querido. Deve, meu lindo. Diga lá, meu lindo. Vai fazer minha pergunta? Não, essa você já fez de outro jeito. Num eventual segundo turno, né? No ano que vem, embora você acredite que seja eleição de primeiro, Jerônimo, pelo menos 90% de prática misturado com teoria, teria no segundo turno, se houver, o apoio de Kleber Rosa e os votos dele, né? E aí a Semineto teria de quem no segundo turno? Claro que a gente não tem... Nós teríamos que ver primeiro Bola de quem cristal. seriam os candidatos, né? Até agora colocados. Você mesmo, vê nós alguma temos outra, você vê alguma outra aí no campo da direita? três. Não competitiva? vejo nenhuma candidatura a governo no nosso grupo que não seja de Semineto. Eu acho Mas eu tô falando para esse fator segundo turno. Jerônimo Fator tem segundo Kleber Rosa, turno, que vai ser candidato. Kleber Rosa foi mas bem eu acho que votado. além de Kleber tem né? outro candidato. Com que aquele poderia pessoal ser. ali na margem do Sei que se- tem. também não, eu acho que acho Kleber que não não. cresce suficiente, é um achismo, como foi em Salvador, né? Salvador tem outra lógica, não, né? outra lógica, É outra lógica do Estado. E Bruno vem muito bem com a aprovação. Falando em muito Bruno, boa. há quem diga, né, no bastidor, que teria-se também assim, um bom desenho era Neto ser vice numa nacional da direita e Bruno ser candidato a Alguma governador, possibilidade? dado que Ana Paula é vice. Bruno tem dito que vai levar a gestão dele até o fim. Assim, tem sido muito pragmático nisso. Eu até brinco, Bruno, não foi Neto que largou a dele, não é você que vai largar a sua. Mas assim, eu não acredito não. Acho que Neto vem para candidato ao governo da Bahia. Vem de qualquer jeito. Ele deu essa declaração. E se inclusive, Tarcísio chamar ele ontem. para ser vice? E eu acho que ele prefere vir candidato a governador. E também eu vou jogar uma coisa de futurologia. Isso é um achômetro aqui. meu, Eu vou jogar uma Vamos coisa... perguntar a Neto, trazer Neto aqui para perguntar. Vamos. Deixa ele voltar da China, que ele tá lá falando chinês, aprendendo. Fazendo o negócio da China. Ele tá fazendo um negócio da China. Ele disse que quem vai trazer a ponte é ele. Deixa eu falar. Deixa ele. Você gosta, né? eu vou dizer que você me contou. Mandar esse corte para ele. Eu vou fazer um pouco advogado do diabo, porque isso também é a função do jornalista. E aí muita gente diz, Matheus, você tá muito de esquerdistazinho. Aí outro diz, você tá muito direitistazinho. Eu adoro quando me chamam de uma coisa ou de outra. Porque né? aí e só não me chamaram de centrão ainda, mas uma hora vamos chamar. Vamos trabalhar com futurologia, Romulo Faro. A gente conversa muito sobre isso, eu e você, das nossas elucubrações políticas, sobre política.
Se Neto sentiu muito a derrota de 2022. Sentiu. Ele sentiu. Todos não nós é? sentimos, Porque mas ele era uma sentiu. eleição muito encaminhada, não era? Isso. Era uma eleição encaminhada, ele vinha bem nas As pesquisas. pesquisas. As pesquisas. Paulo né? Souto, Como o Otto Assemineto. como o Otto Alencar disse essa semana, vocês ficam Paulo com as Souto no pesquisas primeiro turno. e eu fico com a vitória. Não preocupa um pouquinho, não. Desculpa te interromper. Vocês não estão dando bola pra isso, não? Esse Esse negócio de passado aí. pesquisa, esse A Semineto ganhava, Não, de Paulo jeito Souto nenhum. ganhava. Rapaz, Tá tranquilo de novo? É o que você falou, Matheus. Eu acredito nas pesquisas. Eu acho que ninguém vai fazer uma pesquisa viciada para se enganar. E por que a urna gente diz faz outra pesquisa. coisa, deputado? Na hora. Porque o que eu tô No falando, fim das a contas. pesquisa é uma fotografia do momento. No dia tem boca de urna, no dia tem oba-oba. Mas no é isso, a dia- pesquisa fotografa no momento É. um eleito e a É. urna da outro. Não. As pesquisas, normalmente as pesquisas do dia da eleição, Se elas aproxima. batem. Na Se aproximam anterior, bastante. a do dia anterior sempre É, se aproxima. se aproxima Paulo Souto tava bastante. eleito? É. Lembro, o Paulo Souto Mas as estava eleito no pesquisas, dia da eleição. as pesquisas que são anteriores à eleição, inclusive elas são dinâmicas, vão ampliando, vai diminuindo, mas é uma fotografia do momento. E eu não acredito que ninguém faça pesquisa para se enganar. Inclusive o próprio governo faz pesquisas internas, nós temos amigos em comuns lá dentro que falam, pô, a pesquisa está dando ruim para Jerônimo. Eles têm esses dados. Só não tem mais a Babesp Né? de Marcelo não. Nilo, né? É, uma Por que teoria- você não botou Tem Marcelo uma- Nilo na sua Tem uma chave? teoria maldosa aí que diz que toda pesquisa dá a favor de quem encomenda, né? Um negócio meio... É um negócio assim mas meio vamos lá. louco. Eu é. acho que jamais alguém gastaria um dinheiro para si fazer uma próprio. pesquisa para se enganar. É. Talvez até para publicizar. Não, bota aí, vamos Pronto. ver, dá um jeito. Mas não tenho- bota uma eu pressão tenho- no povo, o povo Não, votar é, naquele pronto. que tá na As frente, ó. publicizadas. eu tenho uma Mas opinião- as pesquisas internas, jamais alguém vai querer se enganar. Tenho opinião muito enfática Inclusive, sobre... você faz a pesquisa para traçar a sua estratégia de campanha. Eu Qual tenho é o maior problema que você vê? Qual é o melhor Claro, acerto? claro. Você colhe essas informações para... minha posição é bem enfática sobre divulgação de pesquisa. Eu acho que divulgação de pesquisa é um desserviço à É, democracia. porque aí sim- Porque você cria um efeito manada. Pronto. Nossa Em alguns sociedade momentos você cria. vê pesquisas aí tendenciosas, que a gente não pode afirmar, mas... Pronto. E a aí gente sim. tem a velha máxima do povo tem aquela coisa do voto útil, né? É. Todo mundo Ah, que é não político- joga meu voto fora, Não não. joga Vou meu votar voto nesse fora, aqui não vou mesmo jogar no que que vai tá ganhar. ganhando, pô. É. Sim, terminando a pergunta, porque ainda tem mais um, a gente precisa saber do futuro do PSDB, não, que é um partido que encolheu nacionalmente e vocês deram uma guinada agora, tanto na Câmara de Vereadores de Salvador, como na Assembleia, deram uma E agora em reoxigenada, Brasília, e agora em 3 Brasília. novas filiações essa Ciro semana. Gomes é candidato agora Ciro. a governador do Ceará, É. com grande chance de ganhar. Vocês deram uma repaginada, mas eu vou chegar no PSDB já, mas traçando aqui o pior cenário possível para a Semineto e fazendo a linha advogado do diabo que jornalista tem que fazer. Vamos supor que Neto perde a eleição em 2026. E aí, Neto vai ser fatalmente candidato a prefeito em 2028. E aí, em Bolubaba, aí não tem Léo Prates, não tem Ana Paula, não tem ninguém. Ele volta, porque se Neto perder, ele não fica mais 4 anos sem mandato, não. E deputado federal é contra os princípios dele, porque ele começou como deputado. É melhor ele ser prefeito do que ele ser deputado. Matheus, essa pergunta só ele mesmo pode Pode responder, né? Ele realmente- apertou sem lhe abraçar, não, né? mas realmente eu não tenho um elemento nenhum para poder responder uma pergunta dessa. É uma pergunta de muito foro íntimo. Ficar Até- 10 anos sem até- mandato é duro. É Até- duro, que ele já é tem duro. 6, né? Até Mais mesmo 4 sem ser mandato. deputado federal, que eu não acho que seria nenhum Não, demérito. Mas se ele Não, resolver. se ele for é federal, assim, ele puxa a bancada. cabe a ele fazer essa escolha. No seu ponto de vista, Thiago, o que é que você acha que o Neto é? No seu ponto de Candidato vista. a governador sem voltar atrás. Impreterivelmente. Impreterivelmente para ganhar ou para perder. Mas nós vamos para ganhar. Algo a Mas acrescentar? essa Nada, pergunta aprender, só ele tô pode aqui responder. pra aprender. Deixa eu te... Tô anotando aqui, ó. Na mente. Vamos saber do futuro do PSDB, porque, Romulo, inegavelmente, a chegada de Carlos Muniz na presidência da Câmara de Vereadores deu uma reoxigenada no partido. Carlos Muniz trouxe uma bancada grande para a Câmara de Vereadores do PSDB. Hoje vocês têm... Além de você, tem Paulo Câmara e tem Jordável, né, como deputados Isso. estaduais. Tem o deputado Adolfo Viana, que é deputado federal, presidente do partido. Não, o presidente ele é o líder da bancada. O na líder Câmara. é porque ele era, né? É. E aí agora, com outros nomes, Ciro Gomes voltou pro PSDB, tem um movimento que dizem que a Aécio pode ser candidato a governador de Goiás, ou de Minas, e ele tá pontuando bem, né? Mesmo contra o... Temos a filiação de 3 novos deputados Cleitinho, federais agora essa semana. Então, qual é o futuro do PSDB? Qual é que vocês trabalham para isso? em 2026? Matheus, vamos lá.
hoje a gente tem uma legislação eleitoral que ela é fluida, ela vai mudando de tempos em tempos. Para que ela muda? Para combater os desequilíbrios, né? Então, em certo momento ela coloca travas, ela estabelece limites, ela estabelece número mínimo, depois ela estabelece número máximo, depois ela autoriza a fusão, depois ela autoriza a coligação, enfim, para que os desequilíbrios partidários possam ser diminuídos. E nessas alterações de legislação, nós vemos partidos pequenos crescendo, partidos grandes diminuindo, o Democrata sumiu, vira União Brasil, depois União Brasil agora fundido com outro partido, agora vira União Brasil, PL, enfim, o PSDB federou com o Cidadania não deu na certo. eleição passada, talvez federe de novo agora, estudou algumas fusões, então a legislação vai mudando de maneira que os partidos que estejam muito grandes diminuam um pouco e que os pequenos cresçam, né, para que haja um equilíbrio. E essa legislação nunca vai ser perfeita, ela sempre vai ser alterada. Mexe aqui, aí desequilibra para um lado, mexe de novo, desequilibra para o outro. E o PSDB passou por esse desequilíbrio, realmente diminuiu a sua bancada em Brasília, diminuiu o número de governadores e vem se reestruturando, montando um grupo para que haja uma ampliação dos deputados federais, conquistando agora mais 3 novos deputados que vão se filiar, se estruturando para que nessa eleição façamos um número maior de deputados federais. Perpassamos isso nas capitais. Salvador, nós fomos para 7 vereadores da nossa federação, PSDB Cidadania, 6 vereadores. Na Câmara aqui nós fomos para 3 deputados estaduais. Conquista, por exemplo, fizemos 3 vereadores do PSDB. Enfim, fazendo uma reestruturação para ampliar o partido, mas principalmente na Câmara Federal, que é o que estrutura para que o partido possa crescer, tanto nas assembleias legislativas, quanto nas prefeituras, quanto nas câmaras de vereadores. Então nós estamos fazendo todo esse esforço, fizemos na última eleição, o resultado foi muito positivo, e agora vamos redobrar esse esforço para que possamos ampliar a bancada federal em Brasília. Perguntas finais, senhores. Rômulo Faro. Não, passo minha palavra ao deputado de novo, considere aí, passe seu recado para o povo, para quem vai nos ouvir, nos assistir. Rômulo, é um prazer estar aqui, Fabinho, ao seu lado, Matheus, enfim, dando mais essa entrevista. E eu queria, sempre que eu dou entrevista, eu agradeço primeiro a população que está ouvindo e gosto sempre de deixar o nosso mandato à disposição para colher informações e sugestões. Afinal de contas, muito do que a gente capta nas visitas, nas viagens, nos telefonemas, nas mensagens de Instagram, quando as pessoas propõem mudanças, propõem alterações. Então a gente faz esse mandato participativo. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando para toda a Bahia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, deputado estadual Tiago Corrêa, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Volte sempre, os microfones do Pinga Fogo estão abertos para você, viu? Na hora que você quiser, porque ainda falta um ano e a gente pode ter uma segunda edição. Rômulo Faro, um abraço, muito obrigado pela companhia de sempre. Semana que vem a gente volta, mas não vamos anunciar o nome do convidado, tá? Um abraço. Um abraço, obrigado vocês todos mais uma vez. Obrigado, Fábio. Obrigado, Tiago Corrêa, deputado. Obrigado eu. Não, você não. Tá bom. Fábio Lima. Pombo sujo. Um abraço, Fábio Lima. Obrigado, gente, aí mais uma vez pela audiência. Tiago, obrigado, meu irmão. Você que é um amigo querido, eu sou amigo da família. Acompanho a carreira política, Tiago, desde a primeira apertada eleição de vereador que entrou faltando 2 urnas para terminar. Exatamente. No apagar das luzes, eu me tornei vereador. E ele sabe da amizade e do carinho por ele e pela família dele. E obrigado, mas mesmo assim, deputado, por ter vindo. Líder da oposição na Assembleia. Eu que agradeço, meu irmão. Mateuzinho, obrigado pela condução. Você é um craque, Rômulo. Obrigado, um abraço. Até semana que vem. Agradecer aqui ao Estúdio 585, sempre nos recebendo muito bem. Agradecer a Matheus aí no comando dos botões. Produção, Rômulo Faro, Matheus Moraes, apoio técnico e o da Santa Rosa. A gente volta na semana que vem, guardado, resguardado e salvaguardado pela força de Deus sempre. Curta, compartilhe, acesse, seu dedo não vai cair. Um beijo.